Ó, pergunta legal aqui do Pedro Orleans, tá? Ele fala que muito legal, RPG é vida. Como Legal. vocês gamers de RPG lidam muitas vezes com as críticas? Quer dizer, a primeira pergunta aqui, eu vou até completar a pergunta dele. Vocês são criticados e vocês Sim. lidam com isso, mas são criticados pelo jogo porque estão na rede social? Porque na verdade, assim, hoje Acho que os dois, né? qualquer um que está na rede social, né, é como se estivesse montando um escudo de vidro aqui agora para todo mundo atirar, né? E virou uma coisa meio A partir sem do noção. momento que você decide trabalhar com arte, você vai ser criticado, você vai escutar crítica a sua vida inteira. Assim, nossa, se eu fosse me apegar a críticas, principalmente críticas maldosas e críticas que estão ali para te derrubar, para te frear mesmo, porque elas existem, né? Essas críticas tóxicas. Tem a crítica construtiva, mas as críticas tóxicas, se você não consegue ponderar isso desde cedo, quando você se propõe a trabalhar com arte, você não vai para frente. Você ou vai fazer outra coisa da vida, porque aqui você tá dando a cara a tapa e vai enfrentar isso pro resto da sua vida. Agora, é importante você ver as críticas construtivas, positivas, e realmente ponderar elas, ver o que você pode melhorar. E, pelo menos para mim, é muito importante esse feedback das pessoas. Isso é essencial. Então, assim, se chega, olha, o que você acha disso? Você não poderia melhorar isso ou fazer uma coisa indo mais para esse lugar? Eu sempre analiso com muito cuidado e muitas vezes as críticas construtivas, eu acato elas e vou transformando, vou modificando. Não fico preso ali nas mesmas concepções, porque tudo muda, né? Eu acho que a gente tem um fio que a gente sabe onde a gente anda, né, assim. Então, toda crítica que faz nesse sentido, que preserva o nosso fio, elas são muito bem-vindas, assim. Então, por exemplo, melhora o produto, mais, né, inclusão social, isso a gente gosta muito. A crítica, principalmente da internet, que vem só pra colocar um peso, eu acho que aí é do mundo da internet. Faz parte desse jogo que todo mundo hoje joga, e aí não é só no RPG, qualquer um tem essa profissão. E a pergunta aqui do Paulo também, perguntando, hoje em BH, onde se reúnem jogadores e fãs de RPG? Então, alguns tem lugares, vários, né? Tem amigos meus que tem o clube de jogos Sétima Armado, mandar um abraço aí pro José Nossi, pro Fábio, pro Lucas, tô esquecendo, gente, desculpa se eu esqueci alguém, mas o pessoal do Sétima Armado, que deve estar assistindo, ou se não vai acompanhar agora, vai acompanhar depois, que eu postar lá. Bacana. Enfim, Pessoal do Museu do RPG. Museu do RPG, tem o pessoal da Taverna de Ferro também. Tem uma comunidade legal, assim. Consegui lembrar que até então. O RPG BH, o X. Saudade de você, tá em Portugal agora, mas ele organiza o grupo aqui do RPG BH também. E estamos todos juntos aí. E principalmente agora o Deus da Aventura. A gente tá tentando reavivar esse cenário pós-pandemia. A pandemia era o meu próximo tema, né? Você acabou de falar a palavra e já estava na agulha aqui já. Foi um período complicado, né? Porque o jogo, ele é basicamente... ele é físico, né? Analógico, né? Ele funciona todo com um ambiente físico mesmo. A pandemia... pelo que vocês me falaram aqui, deu uma derrubada nisso até você adaptar de novo, entender um novo mecanismo. Mas isso, obviamente, não foi só para vocês, a sociedade toda foi assim, sim, né? Sim. Em todas as áreas, né? Conta pra gente esse período aí, como é que foi? Foi tenso. Para mim, me quebrou mesmo, porque até então, 2019, eu estava totalmente focado em jogos analógicos. E aí, trabalhando em eventos, vendendo os jogos em eventos. De repente veio a pandemia, eu pensei... que eu vou fazer daqui para frente. Então, seu modelo, então, tinha sido altamente impactado pela pandemia. Totalmente impactado. Porque antes eu formei em jogos digitais pela FUMEC. No início eu comecei só com os videogames. E depois eu entrei de cabeça no projeto Deus da Aventura,
com o RPG, os jogos analógicos físicos. E aí veio a pandemia, eu falei, não, vou voltar para os videogames, para o digital, focar no digital. E foi o que me salvou na pandemia, né? Foram os videogames. Deu muito certo. Eram outros projetos que não são exatamente do Deus da Aventura. Deu muito certo. E aí, agora, como tudo tem voltado ao normal, os Deuses da Aventura voltou com bastante força e cheguei pro Vini. Vini, videogame tá muito bom, cara. O mercado tá excelente. Vamos entrar de cabeça. E, futuramente, vem aí o jogo Deuses da Aventura ou Gods of the Quest. Isso foi uma coisa que a gente descobriu na pandemia. Online. Online. Isso foi uma coisa que a gente descobriu na pandemia, assim, que existia um mercado fora do Brasil pro Deus da Aventura, né? O Gods of the Quest aí. Então a gente começou a publicar em inglês. E, por exemplo, Deus da Aventura, o Aventuras de Bolso, a gente agora sempre lança português e inglês para as comunidades de RPG online. Que foi um mercado da América Latina e espanhol ainda é então, atrativo para vocês? Já pensam nisso? Eu vou aproveitar, Léo da Caravana que tá publicando aqui. O Léo publica em espanhol, então a gente vai lançar o Deus da Aventura em espanhol pela editora da Caravana. Ele autorizou agora em agosto, então a gente tá no processo de tradução. E aí, talvez ano que vem já saia o Deuses da Aventura. Já estão convidados vocês, o Léo da Caravana também, pra vir aqui Léo, fazer o lançamento, né? Claro. O Léo é um cara muito legal, assim, a Caravana bacana. Que tá lançando, eu acho que é bom reforçar sempre isso. A gente buscou, por exemplo, quando eu lancei o Óculos Escuros, eu lancei pela Novo Século. Esse é um livro meu de jovens e adultos, de ficção filosófica que chama. Mas era uma editora de São Paulo e é bom, ótimo, agradeço a Novo Século, mas o contato era mais difícil. E o que eu acho legal da Caravana, vou aproveitar e fazer uma propaganda aí pro Léo, que é uma editora de Belo Horizonte, do Afonso, né, Romano, que é um grande escritor nosso, e ele apoia muitos escritores belo-horizontinos, ele tem publicado muita gente do Brasil todo, mas daqui, então ele tem um portfólio legal e agora, se Deus quiser, né, Léo? Dar uma pressionada também. Vamos lançar aí em espanhol. No nosso bate-papo aqui com o Paulo Fernandes, né, lá da Belas Artes, né, o livreiro lá e amigo meu também de muitos anos, né? A gente estava discutindo esse mercado da literatura, né, que é um mercado que muitos pensavam, assim como o rádio, até deu o exemplo do rádio, né, uns 20 anos atrás aí, quando a internet veio com tudo, né, o pessoal agora o rádio acaba, né, o rádio hoje está mais forte do que nunca, os livros estão mais fortes do que nunca, né? É claro que tem particularidades, né? Até na parte de ensino também, livros didáticos, a gente discute muito hoje, né? O formato, mas são artes atreladas. E uma coisa interessante, né? A gente está falando aqui de RPG, de game, de literatura, tem a parte do teatro também, né? Ou uma outra arte também que eu acho que é muito importante, né, Emílio? Você falou que fez teatro, né? Sou formado em artes cênicas pelo Palácio das Artes e depois eu voltei para a escola como professor, né, de caracterização cênica e eu trabalhei 15 anos apresentando no Esopo. Legal. A Taverna dos Tempos. O Esopo é uma referência de Belo Horizonte, né? Sim. Fiquei lá até o final. Fazia o meu personagem pirata, que usava esse chapéu, o Capitano Navarro, que também é um personagem do livro. Tá aí no livro. Tem alguns capítulos dedicados a ele. Também está no Aventuras de Bolso ali. Vocês já pensaram em escrever um roteiro para cinema? Então, esse é o nosso grande sonho. Porque vocês têm um universo, né? É óbvio que se for traçar um paralelo aqui, né? Entre qualquer ficção, né? E principalmente nesse universo, Harry Potter foi isso. Sim, né? Então, a história de vocês sendo narrada não tem absolutamente nada diferente de Harry Potter. Vocês têm todos os elementos ali, né, o que pode gerar. Isso já passou pela cabeça? Alguma proposta já teve nesse sentido ou não? Não, proposta é isso que a gente ainda não chegou, né? Se alguém nos vê... Já fica o convite aqui. Se alguém quiser, assim... Porque os roteiros a gente tem, né? Já desenvolveram roteiros já? Temos os nossos roteiros para desenhos, para séries e até para... Nosso universo é muito grande, é até difícil, assim, parece que... Desenho animado? Desenho animado, cartoon. Porque a gente tem as eras, tem públicos-alvos, infanto, juvenil. Como vocês têm um público infantil, dá pra pensar em cartoons ou filmes ou outros formatos para criança também? Tudo no universo de Arabel. Sim.
Então, assim, é tudo muito bem desenhadinho, nosso projeto, assim. Então, a gente tá sempre pensando em criar essa lógica de universo. Então, esse é o nosso... O passo que a gente faz com as nossas próprias pernas e mãos, ainda não conseguimos chegar nesse nível. Mas se tiver algum parceiro... Vocês já tiveram alguma ajuda do governo? Nada. Lei Rouanet? Já tentamos, tentamos. Não conseguimos. Mas a gente sempre se autofinancia. Isso, assim, é autofinanciamento nosso e uma aposta muito... A gente sempre foi muito artista de rua, sabe, Marco? Então, assim, a gente vendia. A gente nunca teve medo de rodar, né? Não, vendia em praça, vendia evento. Sentava em praça, expõe os trabalhos. Então, a gente nunca foi do mundo dos contatos. Sei. Mas a gente sempre conseguiu, assim, muita ajuda também né, de pessoas que gostavam, apostavam no nosso universo. E é assim que a gente tem feito, assim, e óbvio, assim, a cada dia escalonando mais. Então agora a gente tem a parceria da Caravana, a gente tem alguns investidores que ajudam também no projeto, mas ainda não numa escala mas temos os roteiros prontos, se alguém Vocês quiser. fizeram um crowdfunding, alguma coisa assim? Ou... Então, não tentamos, né? Mas é uma possibilidade. A gente pensou pra agora fazer um crowdfunding, que a gente já tem um público um pouco mais afim do nosso trabalho. Mas, por enquanto, é a gente retroalimentando a gente. Assim, é um sonho mesmo. E a gente se diverte, a gente consegue se manter, sobreviver, ganha dinheiro. Mas a gente quer dar uma escalonada. Assim, a gente espera agora, com o ritmo de produção que a gente tem, dar uma escalonada. E, assim, o grande sonho seria isso. A gente tem um projeto... muito abertos. Um projeto para cinema, um projeto para série. Alguém que... Eu acho que com o livro, as pessoas vão ter uma dimensão maior da possibilidade disso. Porque o Deus da Aventura, ele já é um roteiro, ele já é escrito meio numa lógica pensada para isso, de alguém ler. O livro hoje é uma porta de entrada para vocês? O livro hoje é o primeiro... É a primeira obra que vocês estão colocando no mercado? Não. Já fizeram outras coisas? Já fizemos também. outras. Mas é a primeira no sentido de que não é vinculada ao jogo. No sentido entendi. de... Ele é um livro de ficção. Que mesmo alguém que nunca ouviu falar de RPG, você vai levar, sei lá, pro seu filho e falar assim, olha, um livro tipo Harry Potter. Então, todos os nossos produtos estavam só ligados ao jogo. Então, é uma porta de entrada para nós, o Deus da Aventura, pra assim, nossa, não sei, não precisa ter a base do público do RPG. O que a gente vai ver agora, e a gente tem tido um feedback muito legal, é disso, assim, das pessoas se apaixonando pela história. E não pelo jogo. A curte RPG? Esse é um outro projeto que eu... Só pra você entender, eu nem trouxe... que a gente gostaria muito de chegar, né? Eu nem trouxe meu livro pra terceira idade, assim, minha pesquisa de doutorado é educação de jovens e adultos. Então, eu sou filósofo, né, trabalho com educação, e no doutorado eu estudo livros de ficção. Eu lancei um livro chamado Conversas Filosóficas pra EJA, onde eu pego os personagens de ficção e ensino filosofia. E foi um sucesso, assim, então... Esse eu nem trouxe, porque eu achei que nem a gente ia chegar nesse assunto. Mas, na verdade, o RPG, para essas pessoas, a ficção, pro público jovem adulto, ou na EJA que tá aprendendo a ler, ou que sabe ler, mas é um mergulho de novo na juventude. É revigorante. Então, o que eu vejo aí na minha experiência de EJA, que é a minha grande paixão fora da literatura... É um público que tem gostado bastante. Mas no universo Deus da Aventura, a gente ainda não tem um livro específico, não. Mas é um projeto... Mas o jogo RPG, ele é praticado por terceira idade? É praticado por terceira tem idade. Grupos de terceira idade também? Eu acho que aqui no Brasil, não muito. Não muito. Mas nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é muito começou forte. na década de 70, né? E o pessoal da década de 70 já julgava, assim, já eram pessoas já adultas, né? Não, nos Estados Unidos tem grupos bem estabelecidos, então, assim, de RPG de terceira idade. De novo, assim, o TikTok, ele tem apresentado muita... O TikTok, ele é uma plataforma interessante porque a maioria das pessoas pensa o TikTok com a dancinha. Mas ele é uma plataforma de nichos. Então, forma-se nichos. Tem o nicho do RPG, tem o nicho do BookTok, da literatura, da música. Então, ele apresenta, muitas vezes, algo que não tá no mainstream, que não tá popularizado, mas que tem esses grupos. Então, por exemplo, eu sigo um grupo de RPG de terceira idade americano. Dessa perspectiva que o Emílio falou, de que começaram a jogar na década de 70 e não pararam. Que é o que a gente quer ser, né? Os caras criaram RPG. Eles criaram RPG.
E aí, então, tem um público para isso, sim. Esse salário que tem no Brasil, que grupos, pessoas que estão investindo em dinheiro, criaram até crowdfund para poder levantar verbas, né? Como é que esse mercado está crescendo aqui? Como é que vocês enxergam isso? Hoje é um mercado muito consolidado até, né? Você tem grupos, assim, mais fortes, assim. A gente sempre foi muito do autoral. Mas, por exemplo, o Jovem Nerd, que é uma referência aí no Brasil, eles lançaram essa semana uma campanha de 10 milhões pra lançar o RPG dos jogos que eles fazem. E estourou a meta. Tem uma cena independente fortíssima também aqui no Brasil. Que pessoas que vendem os seus jogos de maneira independente na internet, né? Tem alguns canais de YouTube, como o Tarcísio Lucas, onde ele tem um foco em RPG solo. Ele ensina RPG solo para várias pessoas. Ele apresenta novos sistemas, novos jogos, é bem interessante. E a comunidade brasileira em relação à comunidade internacional, como é que vocês são vistos lá fora? O brasileiro é reconhecido nesse universo? Então, eu acho que a grande dificuldade, não sei se você concorda, é porque é um mercado de leitura em inglês fora. Então foi esse exercício que a gente teve que fazer e tá fazendo, né? De publicar em inglês. E aí isso é uma barreira. É uma barreira da comunidade, eu acho que brasileira ainda. Né? Ela é muito forte, mas ela exige, às vezes, o domínio do inglês para você dialogar com os grupos fora e jogar nos grupos fora. E até para ler. Até pensando nesses universos que dependem de uma compreensão linguística muito forte, né? O inglês ele se torna mais complexo ainda, né? Porque é difícil traduzir, né? É difícil traduzir, às vezes você não consegue passar toda a essência do que é na própria tradução literal. Da tradução literal dos termos, né? Tem, por exemplo, uma cidade que é Riktrirondum, não? Do nosso jogo. A cidade dos gnomos. Dos gnomos. Rintrintartorondum. Rintrintartor, eu não consigo falar até hoje. A tradução em inglês ela é muito tranquila. Essa né? é só botar, mas falar... Mas é uma cena forte. Eu acho que o que vai acontecer no RPG na próxima década é essa ida pro mainstream. Já tá muito forte. Só que ela ainda não é mainstream no Brasil. No cenário internacional, os grupos que jogam, assim, por exemplo, se você entrar agora nas plataformas Netflix, Amazon, qualquer desenho que você colocar ali, por exemplo, na Amazon, são dos grandes grupos de jogadores de RPG. Que tem 10 milhões de visualização no YouTube, 20 milhões em inglês. E aí, o que a Amazon faz? Ela compra esses jogos e transforma em roteiros de cinema, roteiros de desenho. Isso, assim, é estourado no mundo hoje. Então, é uma comunidade fora do Brasil já mainstream. Talvez o seu filho tá vendo jogos de RPG em desenho que você nem sabe que a origem é um grupo de RPG que joga no YouTube que faz... Até o sucesso do Critical Role, né? O que é o maior exemplo, são um grupo americano que é o Critical Role. O desenho deles, assim, é estouradaço. O desenho, porque eles ficaram famosos pelo RPG. Live, que eles eles abriram uma live. Pelo YouTube, creio, né? Pelo YouTube. E ficaram famosíssimos, jogando Dungeons and Dragons. E assim, profissionais no sentido, assim, não é igual a gente aqui, mas nada, assim, com gigante, né? Depois foi ficando gigante de investimento. São atores profissionais, né? Muitos trabalham na indústria depois de Hollywood com dublagem, então eles faziam as vozes, faziam os chamados live action. E eu acho que isso no Brasil vai chegar agora, assim. Eu acho que é bem provável que a gente... O Jovem Nerd tá indo... O Jovem Nerd tá fazendo esse caminho, né? de mainstream. Eles têm né? O Jovem Nerd foi comprado pela Magazine Luiza. Então hoje eles têm uma plataforma multi já muito forte, que já no nicho eles estão muito altos. Mas eu acho que eles estão tentando fazer essa virada do RPG pro mainstream. Tem a Jambô, né? Que cresceu muito. Que lança os livros do Jovem Nerd. Então, os editores, se for hoje numa livraria, os jogos de RPG são os mais caros. Você pensar um livro de RPG hoje é 250, 300 reais. Isso é uma outra coisa que a gente quer voltar a popularizar eixo, né? As coisas para todos possam ter acesso ao hobby, né? De uma maneira fácil e acessível financeiramente. O nosso jogo de RPG, por exemplo, que sai agora em dezembro, a gente tenta... A gente sabe que ainda é um preço caro pro público, mas é um preço que a gente chama de popular, porque ele sai por menos de R$100.
num mercado que faz todos esses jogos de 300, 400, no mínimo 200. A gente tenta sempre... Existe o jogo físico para comprar? Eu posso comprar o jogo de vocês? Acabaram. A primeira edição acabou. Eu fazia tudo. Eu montei uma gráfica independente, caseira, logo no início, e eu produzia todos esses jogos de maneira bastante artesanal. Quase artesanal. Quase artesanal. Gosto da palavra. Mesmo, né? Gosto da palavra artesanal. Legal. E vendia produção independente própria. Mas hoje em dia, devido à demanda do nosso trabalho, eu não consigo mais fazer isso sozinho. Mas nós vamos lançar o jogo via gráfica. É o nosso presente de Natal. A gente está lançando o livro em outubro. Em dezembro, se vocês quiserem. Uma tiragem alta. Já tá pronto, já tá com uma tiragem alta. 1.500 exemplares. Estamos negociando ainda com a gráfica, mas vai ser uma tiragem alta. Está perguntando aqui sobre a série Game of Thrones. Foi da literatura do RPG, esse veio do RPG. Aí eu passo a palavra para você. É uma grande inspiração para o universo político do Deus da Aventura. O Game of Thrones, ele também... O que é X-Men pra mim, Deus é o Game of Thrones pra ele. Porque eu acho que o Game of Thrones trouxe isso que a gente jogava e ficou mainstream, que é a discussão política do universo de ficção e fantasia. O Game of Thrones, ele tem uma tentativa de fugir um pouco do universo de fantasia clássico, com magia, né? Mas ao mesmo tempo tem, né, esses mistérios. Mas o que é central no game? Respondendo diretamente e objetivamente. O Game of Thrones é um grande RPG. Talvez seja um livro de ficção mais com cara de RPG que eu já li. E ele... A essência ali seriam os relacionamentos? Os relacionamentos. Os jogos políticos. Como que você toma o poder. Tanto que é o jogo dos tronos. É como você assume o universo. E basicamente o Deus da Aventura, se você me perguntar, né? Um livro que parece o Game of Thrones é o Deus da Aventura. Porque é um jogo político, só que no nosso planeta, que é Arabel. Então, é uma referência grande e o RPG é muito forte. Ele tá recebendo comentário aqui, até falar cheio. Ah, legal. Não é pesado igual o Game of Thrones. O Dark Storm, faço a menor ideia de quem seja. É a série de livros do Witcher que virou o jogo da série? Não, eu adoro. A gente gosta muito. Também. Eu sou fã do autor, inclusive eu tô no 5º livro da série, são 8 livros da série do The Witcher, né? Gosto dos jogos, assisti toda a série, mas eu sou fã mesmo dos livros. Ele tem um nome impronunciável, o autor, né? Mas estou no 5º livro e tem muita influência, tem muita coisa próxima ao universo do The Witcher, sim. Tem bastante, assim. Quando eu vi The Witcher, eu falei, nossa, sabe, muito parecido com Deus da Aventura, assim, algumas coisas. A gente não se inspirou, mas viu no The Witcher se identificou muito com o nosso trabalho. Eu sou fã, fã. Tem aqui o podcast aqui perguntando, vai ser complementado pela Guerra dos Tronos. Game of Thrones, né? Continuar um pouco essa discussão. E aí vou até aproveitar, tá? O Deus da Aventura a gente tá lançando hoje, mas ele já tá disponível lá no site da Caravana. Então quem entrar lá, caravana.com.br, tá lá o Deus da Aventura. E tem um frete off Caravana, você não paga frete. Se alguém quiser comprar, fazer aí uma promoção que o Léo pediu aí também e ajudou. Mas o Game of Thrones, vou dar um exemplo claro, né? O Game of Thrones, ele é um livro organizado, e a gente organiza da mesma maneira, com cada capítulo sendo um personagem contando. E Deus da Aventura é a mesma coisa, né? Tem um capítulo da Baramiel, um capítulo da Vulpes, um capítulo do Arcanjo, que são nossos personagens, e essas histórias vão se misturando. Então é um jogo de tronos, só que com um pouco mais de infanto-juvenil. Não é pesado, nosso livro não tem o tom pesado do Game of Thrones. Ele tem uma parte mais mágica, mais mística. Bem mais psicodélico, mais surrealista. High fantasy, porque o Game of Thrones é low fantasy. É baixa fantasia. A nossa é alta fantasia, porque a gente gosta de um mundo fantástico mesmo, né? É igual eu falei desde a gente não quer aproximar da realidade no sentido da forma. A gente aproxima da realidade no tema. Mas a forma, a gente quer ir pra lugares que a realidade... O contexto tá na realidade, a forma tá na fantasia. Perfeito. Legal. Então, nisso parece Game of Thrones. A gente vem discutindo aqui muito, né? Batendo esse bate-papo, muito legal. Uma das coisas que me chamou a atenção, que nós estamos falando de arte pura aqui. Literatura,
teatro, cinema, né? Roteiros, né? E tem dois segmentos da arte que eu particularmente sou muito, né? Eu gosto demais. É a música, né? A gente está muito ligado à música aqui no nosso podcast. E design gráfico. Que eu acho que é fundamental, né? Eu acho que não se constrói esses mundos de fantasia sem um conceito de designer, né? E quanto maior a sensibilidade, o Brasil é um celeiro de bons designers, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, Emílio, você que é um designer, né? As artes são minhas, essa ilustração, todas as ilustrações do Aventuras de Bolso também, eu que desenho. Legal. Sou ilustrador, você né? é ilustrador também. Sim. Algumas diagramações sou eu que faço, a identidade visual, o logotipo, eu que faço tudo. E a trilha sonora também. Trilha sonora também. Dos meus jogos, eu que faço as trilhas sonoras, né? Eu gosto de compor e eu trabalhei sou flautista, né? Com música no Esopo, né? Onde eu toquei flauta durante 15 anos e tal. Eu não gosto muito de me chamar de músico, assim, apesar de ter tocado em algumas bandas e tal, porque eu não gosto muito de discutir teoria de música, assim, com pessoas que entendem. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu não sou músico, mas eu componho música. Faço toda a parte de sound design, implemento elas nos meus jogos, vendo as minhas trilhas sonoras e elas vendem, mas não sou músico. Se você não é música, é difícil saber o que é, viu? Legal. Eu acho que tem essa pegada. Vocês pensam em aumentar a equipe, ter um time mesmo mais profissionais? Vocês já são, obviamente, não é esse o termo, né? Mas ter uma estrutura, ter uma equipe, ter uma possibilidade de ofertar o que vocês estão fazendo hoje de uma forma mais robusta? Isso está no planejamento, está no radar de vocês? Sim, nós estamos agregando pessoas. Tem os jogadores, né, que fazem parte da mesa, que são colaboradores que estão dentro do projeto, né, fazem parte do projeto. A gente está naquele momento assim, que a gente reinveste tudo que entra agora. Né? Então, assim, 2024, que eu acho que vai ser o nosso ano de mais oferecer produtos. Então, essa revistinha, por exemplo, que é Aventuras de Bolso, ela vai sair uma por mês a partir de 2024. 2024 sai o nosso videogame e provavelmente o Deus da Aventura 2. É um produto físico? Vai ser um produto virtual também? Como é que vocês pensam nisso? Sempre, os dois? Sempre nas duas plataformas? Sempre o físico o e-book e versão ficção interativa. E o físico a gente... O pessoal procura mais pelo físico? Assim, pela essência do jogo, até pelo charme do próprio jogo. Você acha que em Belo Horizonte, sim. A pegada é mais ainda física, analógica, né? Sim, por venda quando é livro e quando RPG, é livro sim. RPG, sim. Agora, eu não sei quando lançarmos o videogame, né? Porque é um mercado fortíssimo, né? A minha experiência é que o videogame é muito bom mercado, muito bom. Mas... O nosso público de rede social, principalmente TikTok, muita gente mora em São Paulo, Rio, então a gente sempre precisa lançar também, assim, porque fica mais barato pra galera comprar, mas muita gente pede, assim. Manda pra gente, físico. E falando em lançamento, vocês estarão hoje lá no Belas Artes, a partir das 17 horas, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai correr pra lá. Deve ir pra lá. Estamos em cima da hora, praticamente. Quem tiver em BH aí, quiser fisicamente comprar o Deus da Aventura hoje, nós estamos lá no Belas Artes. O pessoal do Rotary está parabéns pelo lançamento do livro e já estou me preparando para comprar. E hoje com autógrafos lá do Vini e do Emílio lá no Belas Artes, né? Manda um abraço, estamos lá e a gente vai fazer uma arte aí para quem for lá, porque normalmente o pessoal assina o livro. Como a gente é da arte, faz um desenho, faz... Muito bacana. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo muito, muito, muito legal, sabe? Muito além daquilo que eu imaginava. Vou confessar para vocês, eu era um leigo completo em RPG. Hoje já saio daqui com a cabeça completamente diferente, né? O espaço está aberto para vocês, para voltarem aqui com a versão em espanhol, com o Léo da Caravana, para contar o ano que vem, ou esse ano aí. Dezembro, então, o jogo, a gente vem. Poxa, já estão convidados, é só mandar mensagem, a gente já coloca aqui na nossa agenda para recebê-los aqui. Foi um prazer recebê-los mesmo. Um bate-papo super agradável, né? Vocês são duas pessoas com conhecimento absurdo, né? Eu acho que é muito legal porque desmistifica um pouquinho da questão do game, né? Pessoal, são pessoas estudiosas, formadas, que se dedicam a um propósito mesmo. Isso é muito legal em qualquer área, né? E especificamente na área de RPG,
para mim foi um ensinamento hoje. Eu queria agradecer muito, convidar todos que estão nos assistindo para ir lá, né, no Belas Artes, acompanhar o lançamento do livro e, obviamente, comprar o livro, que me parece uma história muito bacana. Eu vou fazer questão de ler, obviamente, né? Muito legal. E agradecer. Eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês aqui para quem se interessar, né? Comprar o livro, ou bater um bate-papo sobre RPG, né? Então vamos começar com os dos deuses. O Deus da Aventura é fácil. Deus da Aventura, Twitter, Instagram, mas principalmente no TikTok, onde a gente atua mais. Então segue lá, gente, Deuses da Aventura. E queria mandar um abraço, aproveitar, senão o pessoal, meus alunos me batem aqui. Minha turma lá de cinema do Colégio Santo Agostinho e minha turma de filosofia lá do Colégio Bernoulli. Eles estavam pedindo um abraço, vou mandar para os colegas, então tá dado um abraço. E aí nas redes sociais a gente pede para seguir o Deus da Aventura. É o máximo, mas tem lá também no Deus da Aventura o link para os nossos perfis pessoais, o Vini Max, 1789, do Emílio Navarro. Do Emílio Navarro. Mas Deus da Aventura, tudo minúsculo, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. E já no YouTube, quando a gente começar a colocar nossos jogos lá, que também é um dos projetos para 2024. Os jogos bacana. De RPG. Gente, muito obrigado. Obrigado, a gente agradece muito. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Muito legal. E eu queria agradecer quem está assistindo a gente também, né? Até o próximo Misto Quente. Obrigado a todos. E sucesso para vocês nesse novo empreendimento. Muito obrigado. Tchau, gente.